Fala galera, meu nome é Ellen Carvalho e hoje, no nosso quarto vídeo da série Liderança, vamos falar sobre feedback. Já ouviu essa expressão? Vem comigo que o conteúdo hoje tá power! O feedback é uma ferramenta essencial para o crescimento profissional e pessoal. Se você quer melhorar o desempenho da sua equipe, o feedback faz a diferença. A função dele nada mais é que repassar uma avaliação individual ou em equipe. Um bom feedback, ele tem o intuito de motivar as pessoas, independente se ele for um feedback positivo ou um feedback negativo. O intuito do feedback é motivar a pessoa a seguir em frente e a melhorar as atitudes ou a continuar com a atitude que ela já vem praticando. Vou apresentar para vocês alguns pontos importantes a serem trabalhados no feedback. Um feedback útil deve responder a seguinte pergunta: o que a pessoa está fazendo de melhor e o que a pessoa tem que fazer para melhorar? Você respondendo essa pergunta inicial, você consegue passar para o próximo passo. É necessário uma visão estratégica do que o colaborador faz ao longo do dia e o que não está funcionando bem. Grandes partes do feedback partem de uma visão própria ou preferências pessoais. Isso nunca deve acontecer. O feedback ele tem que seguir uma sequência profissional que de fato está acontecendo ao longo do dia do colaborador, que vai impactar diretamente com o funcionamento da sua equipe. Seja específico no que você precisa falar. Os líderes adoram falar em metáforas, em frases bonitas que não fazem sentido algum no dia a dia do colaborador. O importante é você impactar diretamente aquele colaborador para ele sair desse feedback realmente motivado. Trabalhe com fatos, evite interpretações. Observe de perto o que tem sido feito e se realmente tem tido resultado naquilo. Discuta ações, evite impressões pessoais. Por mais que seja difícil, é preciso um incentivo para que você possa motivar a sua equipe e eles trabalharem cada vez mais engajados e o resultado final ser muito maior. Os pontos positivos, eles devem ser destacados, isso dá um gás no colaborador, o que muitas vezes é esquecido, porque os líderes, eles costumam dar os feedbacks negativos, mas quando chega a parte do feedback positivo, mostrando para aquele colaborador que o que ele está fazendo está surgindo efeito, está representando lá na frente no resultado final, o líder esquece. Então, não se esqueça de dar o feedback positivo, ele é extremamente importante. Resista à tentação de falar de vários pontos com o colaborador. O ser humano, ele consegue focar em apenas um assunto por vez. Pega o assunto que você tem mais prioridade e foca naquele assunto. Depois você parte para outro. Por mais tentador que seja de você querer apontar vários assuntos em um só feedback, resista a essa tentação. O feedback, quando você dá com qualidade, ele é focado, específico. Precisamos ser criteriosos nos nossos feedbacks. Este é um momento que a gente trabalha muito o ego da pessoa. Você pode desmotivar o seu colaborador muito facilmente. Então seja criterioso, identifica o real problema e tenha, como eu disse anteriormente, foco no que você está falando, para você construir com o seu colaborador um objetivo e uma meta, para que vocês possam trabalhar e melhorar tanto o ambiente de trabalho como o desempenho desse colaborador. Agora eu vou falar para vocês os principais tipos de feedback. O primeiro é o feedback oral. Apesar das pessoas não levar muito em conta, por ser um feedback mais informal, esse é um dos feedbacks que mais surte resultado, porque a pessoa fica mais à vontade quando ela recebe o feedback oral. Quando você estiver falando com a pessoa, com o seu colaborador, é necessário você estar num lugar isolado, num lugar só entre vocês dois, mais particular. Quando você escolhe um lugar mais reservado, você deixa esse colaborador mais à vontade para ele se expressar
e colocar também na mesa o sentimento dele, o que ele acha daquela situação. Temos também o feedback escrito. Esse feedback, ele é um feedback mais formal, normalmente utilizado para pontuar algo mais grave ou também para avaliar produtos, serviços pelos seus clientes, como um feedback escrito pelo cliente. E também vale destacar o feedback informal. É aquele feedback que você faz na brincadeira, joga ali no meio da turma algo positivo ou algo negativo que você precise que aquela equipe melhore, mas não tão formal, mais no tom de brincadeira mesmo. Mas ele também é considerado como um feedback. Tem também o feedback em equipe, que é mais conhecida como a reunião do mês. E normalmente o pessoal costuma fazer trimestral, semestral ou até pontuando no mês mesmo. Esse feedback em equipe, feedback em grupo, também é essencial para vocês chegarem em um consenso, definir qual é a meta do mês, qual é o objetivo da equipe. Isso dá um direcionamento para a sua equipe comercial. O que eu não posso deixar de mencionar aqui é que durante o feedback é necessário mostrar empatia. Você precisa entender o lado do outro também. Você precisa entender qual é o posicionamento do seu colaborador relacionado àquele assunto que você vai abordar com ele. Principalmente nos feedbacks negativos. Ninguém gosta de receber feedback negativo. O feedback negativo, ele normalmente é recebido de maneira ruim. Então, quando você tem empatia, você consegue identificar o sentimento do outro, consegue identificar como que você consegue chegar naquela pessoa sem ofender. E na maioria das vezes, o feedback negativo, ele ajuda a motivar o funcionário a fazer melhor do que ele estava fazendo até aquele ponto. Então, tenha muita empatia ao dar esse feedback. Tanto feedback positivo quanto feedback negativo e os outros feedbacks que a gente já mencionou nesse vídeo. É importante o líder estar acessível a receber o feedback da sua equipe, seja ele positivo, seja ele negativo, construtivo, independente do feedback que seja. É importante para o seu crescimento profissional e pessoal e também para você conseguir falar com a sua equipe, lidar com a sua equipe. Você precisa identificar o que é que você precisa melhorar, os seus pontos de melhoria. Na Consistap nós temos uma ferramenta que chama linguagem de valorização. Com ela você consegue identificar quais são as linguagens de valorização do seu colaborador, seja profissional ou pessoal. O que ele prefere, como ele prefere ser tratado no ambiente de trabalho, o que ele prefere como motivação para ele, se ele prefere um bônus, se ele prefere um quadro, né, expondo que ele foi o melhor vendedor do mês. Isso é extremamente importante quando você lida com pessoas. Você precisa entender como as pessoas gostariam de ser tratadas. Não tratar as pessoas como você gosta de ser tratado. Identificar a linguagem de valorização do seu colaborador é crucial na devolutiva de feedback. Quando se trata de feedback, nós precisamos entender que as nossas opiniões pessoais têm que ficar de lado e nós precisamos manter as nossas opiniões profissionais, que vai construir e que vai de fato motivar os nossos colaboradores. Agora me fala você, o que achou do quarto vídeo da série Liderança? Se prepara que semana que vem tem o quinto e último vídeo da série Liderança. Se você gostou do quarto vídeo da série Liderança, segue nosso canal lá no Instagram e dá um joinha aqui no YouTube. Um grande abraço e até sexta-feira que vem!